Boa noite, meus queridos, tudo bem? Guilherme mais uma vez aqui com vocês. Quero compartilhar aqui mais uma vez o nosso vídeo. Quero deixar gravado aqui as experiências a qual eu estou tendo nesse momento, nesse desafio que eu propus para mim mesmo, diante de Deus, de estar durante 365 dias empreendendo pela fé. Então, hoje é o dia 2, segundo dia, comecei hoje pela manhã, já colocando em prática, e quero deixar aqui nesse vídeo, compartilhando com você que vai ver em algum momento. Mas antes de iniciar, falar como foi a experiência de hoje, eu queria deixar para nós aqui uma meditação que está lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: em todo trabalho há proveito, mas o falar dos lábios, mas meras palavras, elas tendem somente à pobreza. Então esse versículo fala muito ao meu coração, e ele nos mostra, nos ensina, que em todo trabalho que nós fazemos, há lucro, há proveito. Então, somente falar, somente desejar, nós não iremos colher resultados. Então, eu queria deixar esse versículo aqui para nós, nossa meditação, porque a palavra de Deus fala isso, E se ela fala, nós podemos crer que ela é verdade, que em tudo aquilo que nós empenharmos como trabalho, nós vamos ter algum lucro, nós vamos ter algum retorno. Então, vale a pena fazermos o que estamos fazendo. E também queria deixar aqui no Salmos 90, no versículo 10, esse versículo que falou muito ao meu coração nesses dias, e diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a maior parte dos anos é labuta e sofrimento. Então, esses dias estava meditando aqui, lendo a palavra de Deus, e me veio esse versículo, e eu fiquei pensando, que aqui diz que a duração da nossa vida ela é em torno de 70 anos. Eu, Guilherme, você não me conhece, mas eu quero compartilhar com você, quero deixar gravada essa história da minha vida. Tenho 34 anos, sou casado, e lendo este versículo eu percebi que eu estou na metade da minha vida, praticamente, pela palavra de Deus. E eu tenho tantos sonhos, tantos desejos, tantas coisas que eu tenho desejado no meu coração, e com 34 anos eu creio que muitas delas eu não coloquei em prática, talvez por fato do medo, da vergonha, mas eu sinto dentro de mim que Deus tem um plano, tem um propósito maior em mim e através de mim para alcançar outras pessoas. E lendo esse versículo eu vi que eu estou num momento que é o momento de fazer algo diferente. É o momento de não somente viver de palavras, não somente viver de desejos, de pensamentos, mas colocar os sonhos em prática. Então, que eu e você possamos analisar a nossa vida. Nosso tempo passa muito rápido. Eu não sei em que momento você se encontra da sua vida quando você ouvir esse vídeo, mas nós precisamos analisar, pensar a forma que nós estamos vivendo a nossa vida, aproveitando o nosso tempo. Tempo é vida. Hoje eu passei o meu dia pensando nisso, falando isso. Tempo é vida. Tem algumas pessoas que também dizem que tempo é dinheiro. Então, tempo é saúde, tempo é qualidade. E tudo que nós precisamos, muitas das vezes, não é de dinheiro. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos da ajuda de Deus, e as outras coisas são acrescentadas. Então, quero deixar essa introdução aqui para que nós possamos meditar. E vamos lá no dia 2 desse desafio. Se você acredita em propósito, sonhos, se você acredita no poder do esforço diário, continue acompanhando comigo essa jornada, tá? De empreender pela fé. E sem mais demoras, quero mostrar aqui para vocês, esse aqui, como mostrei no vídeo inicial, é o
empreendimento aí que eu coloquei no meu coração para estar trabalhando nele, que é a venda de ovos, né? Então, eu estive procurando algo para começar um negócio e de forma barata, e Deus colocou no meu coração isso, né? Em estar vendendo ovos. Estive pesquisando, muitas pessoas, né? Eu sei que você conhece na sua região, tem pessoas que fazem esse tipo de venda, e foi algo que me chamou a atenção pela praticidade, foi algo que me chamou a atenção por ser algo que todas as pessoas praticamente consomem em suas casas, e também pelo o custo-benefício inicial do investimento e também um bom retorno, né? Após a venda. Então, eu, juntamente com a minha esposa, né, nós já temos nos empenhado há alguns dias a estar fazendo esse trabalho, e graças a Deus, né, nós temos colhido, assim como a palavra de Deus nós lemos aqui, através de colocar em prática, né, através de estar trabalhando nisso, nós temos alcançado lucro, nós temos alcançado, né, retornos. Então, para você que pensa em começar um negócio, para você que tem esse desejo de mudar de vida, assim como eu tenho e assim como eu estou procurando colocar em prática isso, eu quero te motivar também. Eu sei que muitas das vezes, né, nos falta condições, nos falta, talvez aos nossos olhos, nós olhamos, falta condições, falta oportunidades, faltam pessoas para nos ajudar, mas eu quero encorajar você a colocar em prática, a procurar pesquisar algo aí de acordo com as suas condições iniciais, para que você comece o seu negócio, para que você comece a colocar em prática esse desejo que você tem. Então, ao longo da minha vida até aqui, eu sempre tive esse desejo muito forte, né, dentro de mim, e eu creio que eu estou no meu melhor momento. Eu creio que eu cheguei aqui no meu melhor momento da minha vida, e muitas das vezes o melhor momento da nossa vida, as melhores oportunidades, nós achamos que elas vão estar perfeitas, com todas as condições, né? Mas na verdade o melhor momento da nossa vida, muitas das vezes, ele vai vir e vai se manifestar através de muitas adversidades, de muitas situações difíceis, né? Estamos falando aqui de empreender, e a primeira coisa que nos vem é dinheiro, e muitas das vezes, né, isso acontece conosco, mas várias adversidades, várias situações, seja na família, seja com você mesmo. Então, eu quero deixar para você aqui, quero te encorajar para que você possa não desanimar, para que você não possa se desesperar, para que você não possa perder, né, a sua noção, mas que você possa guardar a sua mente, ficar firme, tá? Conservar a sua mente com bons pensamentos e procurar enxergar as oportunidades que estão diante de você nesse momento, né, que você está passando, de acordo com os sonhos que você tem. Mas não desespere, não fique perturbado, não fique perplexo. Com certeza, se você tem um sonho e isso é um desejo de abençoar outras pessoas, com certeza Deus vai abrir portas, vai colocar na sua mente, no seu coração, direcionamentos para que você possa começar, ainda que pequeno, ainda que para você seja pequeno, ainda que você não tenha apoio da sua família, ainda que as pessoas da sua família não acreditem em você, ainda que os seus vizinhos vão rir, vão zombar de você, ainda que aquelas pessoas lá da empresa onde você trabalha, né, também vão rir, vão zombar de você, mas que você possa não olhar para isso, que você possa olhar para Deus, que você possa olhar aquilo que você tem dentro de você, que você sabe, né, que você pode fazer sim a diferença através das suas ações. Bom, olha que coisa interessante, né? Eu estou aqui com a minha carteira de trabalho. Tirei ela quando eu tinha 18 anos e estava lendo, né, esses dias, olhando as minhas experiências desde quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada. E a minha primeira assinatura aqui foi no ano de 2011, né? No ano de
2011, onde eu comecei ali uma jornada de ajudante de padeiro, onde meu cunhado estava saindo, né, de uma padaria, e eu tinha 17 anos, e ele estava migrando para outra empresa melhor, e ele chegou para mim e perguntou se eu queria aquela oportunidade, se eu tinha interesse, e eu estava muito desejoso de arrumar um emprego naquela época, e eu aproveitei aquela oportunidade, falei que queria, comecei ali trabalhando pelas madrugadas como ajudante de padeiro, e olhando aqui para minha carteira, né, eu vejo que um tempo depois, né, eu consegui me tornar padeiro. Depois eu aprendi a fazer bolos nessa padaria, fiz cursos, né, com o dono da padaria, me incentivando, com as pessoas que trabalhavam comigo me incentivando. Eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa, e quando me vi já estava ali como padeiro, como confeiteiro, e isso me abriu muitas portas, né, em outras padarias depois, nessa cidade também, na cidade lá de Bocaiúva, Minas Gerais, onde morei durante muitos anos com a minha família, no norte de Minas. E depois voltei para Belo Horizonte, então, onde eu nasci aqui em Belo Horizonte, e vim para cá também num momento muito conturbado da minha vida, e essa experiência, né, como padeiro, ela me abriu a primeira porta quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, e ali no bairro Tupi, foi aonde eu saindo, né, para procurar emprego, estava preocupado, né, com o dinheiro que eu tinha, e morando com amigos naquela época, né, preocupado na cidade grande e o que seria do amanhã. E quando eu passei ali, tinha ido levar currículo, né, em um supermercado, e quando eu voltei, eu vi uma placa de precisa-se de padeiro, e aquilo ali eu falei assim, nossa, será que eu vou vir para essa cidade para trabalhar com isso de novo? E no primeiro momento, eu confesso para você que eu pensei em não quero isso, eu estou mudando, mas eu pensei em não mexer com padaria mais, mas aí depois descendo eu falei assim, não, eu vou aproveitar essa oportunidade porque eu tenho experiência, eu sei a confiança que eu tenho no trabalho que eu faço, e eu sei que eu posso, essa pode ser uma oportunidade, se eles me derem uma oportunidade, eu sei que pode ser uma oportunidade para mim aqui na cidade futuramente alcançar outras oportunidades. Então voltei ali para trás e fui ali naquela padaria, entrei, conversei com a balconista, né, que estava no caixa, e perguntei se o dono estava ali naquele momento, e conversei com o dono, ele estava lá conversando, e naquele dia ele me propôs um salário, né, que ele perguntou quanto eu ganhava, né, na cidade que eu trabalhava. Eu lembro que era R$630 que eu ganhava como padeiro. E aí eu falei com ele, olha, eu ganho R$630, se você me pagar esse valor, eu posso trabalhar para você até mesmo como ajudante padeiro. Depois, se você me der a oportunidade, eu posso te mostrar meu trabalho, mas estou precisando de trabalho. E aí foi muito bom, Deus abriu aquela porta e ele demonstrou confiança em mim. Ele falou assim, olha, você vai trabalhar comigo uma semana aí, se eu gostar de você, eu aumento para você para 750. E foi muito bom, graças a Deus eu comecei neste local, né? A gente sabe que os inícios não são fáceis, mas eu sabia que dentro de mim eu tinha capacidade, eu tinha confiança, que eu poderia contribuir com aquilo que eu já havia tido como experiência, né? E comecei a trabalhar naquela padaria e fui deslanchando, fui colocando em prática aquilo que eu sabia. E só para não delongar, depois eu conto mais sobre essa história, mas eu me lembro que eu fiquei ali vários meses, ali, 4 a 5 meses naquela padaria, e quando eu saí de lá eu ganhava quase R$1.600, então assim, praticamente quase 3 vezes mais do que eu ganhava quando eu entrei lá, ainda com medo, com vergonha, quase que eu deixo aquela oportunidade passar. Mas depois daquilo ali eu tive outra oportunidade na indústria automobilística, uma empresa terceirizada da Fiat. Fui ganhar mais, aí era a empresa que eu tinha vindo embora para trabalhar, e quando a porta abriu, eu fui, aproveitei essa oportunidade. Fiquei nessa empresa durante 3 anos. Quando teve a crise, né, de 2016, eu fui desligado,
Eles começaram a desligar pessoas que tinham menos tempo e acabou que eu fui desligado. Eu me lembro até hoje que no dia que eu fui desligado, né, o meu gestor, ele ficou muito triste, né, ele foi chamado lá e ele voltou. E quando ele foi me comunicar, ele comunicou com lágrimas, né, que ele tentou de todas as formas, mas ele teria que me desligar. A empresa pediu para me desligar também. E naquela época foi tão bom porque quando eu entrei nessa empresa foi quando eu tive um encontro com Deus no ano de 2014, né, 2013 para 2014. Eu entrei lá em 2012 e nesse período, né, conheci um amigo lá, o Giovanni, e ele falou da palavra de Deus para mim. Me lembro até hoje o versículo que não sai do meu coração, que é Mateus 6:33, e ele falou comigo: olha, Deus tem algo melhor para você na sua vida, e não é essa vida que ele tem para você, mas a palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, este jovem que trabalhava comigo, né, falou comigo isso nessa noite. E nessa noite, quando eu cheguei na minha casa, eu peguei a minha Bíblia, fui ler esse versículo, eu li o capítulo 6 de Mateus todo, e Deus falou poderosamente no meu coração naquela noite. E naquela noite eu me coloquei diante do Senhor em joelhos e fiz uma oração. E eu falei ao Senhor: Senhor, se o Senhor tem essa vida para mim, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero uma vida nova. E foi assim que aconteceu. Foi assim que Deus começou a fazer uma grande obra na minha vida. E desde então eu tive esse encontro com o Senhor. Graças a Deus até hoje estou aí lutando para perseverar, né, em guardar esta palavra, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, crendo que as outras coisas Ele tem acrescentado e Ele vai acrescentar. Então, acho que isso foi um divisor de águas, né, na minha vida. E depois que eu saí dessa empresa, fui desligado, eu falei com o meu chefe, feliz, quando ele me desligou. Eu falei assim: não, fique tranquilo, porque eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, que o meu tempo aqui encerrou. Então, fique tranquilo, fique em paz, Deus sabe o que faz. E fui ali, saí daquela empresa em 2016. Foi um ano muito difícil, porque o ano de 2016 praticamente todo eu não consegui emprego. Eu procurei emprego de todas as formas, não conseguia. Aí eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro, de servente com meu irmão é pedreiro, meu irmão Pedro. Então, meu dinheiro foi acabando, as contas, né, foram vindo, e eu falei assim: não, eu preciso fazer dinheiro. Comecei a trabalhar com ele, com ajudante de pedreiro, em obras. Aí nisso as obras também começaram a acabar, não estava tendo oportunidade para me levar mais. E nisso eu falei assim: não, eu preciso fazer algum dinheiro. E naquela época estava no auge, né, a venda de perfumes, né, você conhece essas empresas aí, vender perfume, a Rinodê, por exemplo. E aí eu vi essa oportunidade em começar a ganhar o dinheiro, né, e entrei nessa oportunidade. Alguns familiares me ajudaram, eu entrei nessa oportunidade, comprei ali um kit e comecei a vender. Foi muito bom, conheci pessoas, e ali eu comecei a fazer cursos, né, que eles davam lá para desenvolver a fala, cursos de vendas. Então, assim, isso me ajudou muito. Eu fazia aquela venda porta a porta, eu saía cedo da minha casa com uma mala de creme, de perfume, de amostra, e eu saía pela manhã todo animado, e saía pelas ruas, ia para as padarias, ia para as praças, ia para os pontos de ônibus, ia para empresas. Eu ia conhecendo pessoas, e pessoas iam me falando de outras pessoas, e eu procurava essas pessoas e começava e saía, e comecei a vendia nos pontos de ônibus, né, alguns cremes, e eu ficava feliz, consegui o dinheiro do almoço, da passagem, consegui o dinheiro para voltar para casa. E ali eu fui me desenvolvendo, e através desse local fui desenvolvendo habilidades de vendas, habilidades de lidar com pessoas. Então foi muito bom. Foi um período onde eu aprendi bastante coisa. Não ganhei dinheiro, né, da forma que muitas pessoas ganhavam, mas eu adquiri
bons aprendizados que, que me fizeram, né, que eu trago até hoje. Então, é uma porta ainda que pequena, mas que aparentemente não teve retorno financeiro. Eu fui suprido durante o período que eu estive lá, graças a Deus, fui suprido, mas eu acho que o maior ganho que eu tive foi os aprendizados que eu tive, né, com as oportunidades de conhecer as pessoas que ali estavam. E depois disso, né, certo dia eu fui vender perfume em uma empresa de uma pessoa que eu conhecia, e ela vendia biscoito na porta dessa empresa, e ela falou assim: olha, Guilherme, vai lá na porta dessa empresa, que é uma empresa de call center, né? É a Alma Viva do Brasil, você deve conhecer. Então eu fui lá, vai lá vender seus perfumes, lá tem muitas pessoas. E quando eu fui lá nesse dia, eu estava lá na porta e realmente muitas pessoas, o fluxo de saída, entrada, né, uma jornada ali de 6 horas, então assim, o tempo inteiro tem pessoas entrando, saindo, e eu parei na porta com aquela mala de perfumes, de cremes, e fiquei olhando. Eu sou muito observador, fiquei pensando, olhando, e na porta lá tinha muitas pessoas que vendiam alimentos, então as pessoas comiam rapidinho, tinha vários tipos de alimentos, e naquele momento eu fiz uma leitura bem rápida, e eu falei assim: olha, para mim vender perfume aqui, eu preciso estar dentro dessa empresa, porque o forte aqui do lado de fora são coisas alimentícias, onde as pessoas saem para comprar, o tempo delas é breve. Então eu falei assim: ou eu vou começar a vender algo aqui de alimento, né, pão de queijo, bolo. Eu pensei em começar a fazer bolos para vender lá, mas naquele momento não havia possibilidade. Eu morava com minha mãe, não havia possibilidade, assim, não veio esse pensamento. Eu falei assim: olha, eu preciso entrar dentro dessa empresa, porque se eu entrar dentro dessa empresa, eu creio que eu vou ter muito mais êxito na venda de perfumes lá dentro. E aí foi, nesse dia eu não abri essa mala que eu carregava com os produtos, mas eu pensativo em como eu poderia entrar nessa empresa. E aí eu peguei um ônibus voltando, e nisso tinha um jovem que eu vi que ele tinha saído de dentro dessa empresa, e aí eu fiquei curioso, cheguei perto dele, perguntei: eu vi que você trabalha na empresa, como que faz para entrar nessa empresa e tal? E aí ele falou assim: não, você precisa ligar lá e tal, participar do processo, se tiver vaga. E ali no ônibus mesmo eu fiz a ligação, marquei uma entrevista, né? Era um processo bem simples, né, de entrar. No outro dia eu já estava lá na empresa com meus documentos para fazer o teste que eles faziam, e fui lá fazer esse teste. E eu me lembro que no primeiro dia, né, eu estando ali na sala do treinamento, eu já comecei a pegar amizade com as pessoas e tal, analisando. Aí eu peguei amizade com a instrutora do curso, e falando com ela que no intervalo, né, que vendia perfumes. E Deus foi tão bom comigo que naquele mesmo dia ele já me deu graça diante dessas pessoas, que essa instrutora, ela me levou dentro da sala deles, né, dos professores, e falou que eu era um rapaz que vendia perfume e tal. E falou assim: olha, todo mundo vai comprar na mão dele e tal. Eu levei, e nesse dia eu já fiz vendas lá dentro. E aí foi uma bênção, porque aí eu fui conhecendo as pessoas, fui fazendo um treinamento, fui vendendo para pessoas no treinamento, e aí depois eu fui aprovado. Aí eu entrei de fato na empresa, fui contratado para trabalhar como operador de call center. Então era experiência nova, eu nunca tinha experiência com atendimento ao cliente, mas eu fiquei lá quase 2 anos, resumindo, e depois eu conto mais dessa experiência, mas eu fiquei lá quase 2 anos como atendente de call center, passei para o setor de retenção, passei para o setor corporativo, de vendas. Então foi um desenvolvimento muito grande na minha vida. Eu sempre falo, né, que o call center é um local onde muitas pessoas reclamam, mas para mim foi também um aprendizado muito grande, um desenvolvimento em aprender a ouvir. São tantas ligações que você precisa aprender a ouvir, você precisa desenvolver paciência, você precisa desenvolver a sua fala para falar no telefone, passar informações. Então, aqueles 1 ano e 8 meses que eu estive ali naquela empresa, para mim foi um divisor de águas muito grande, um aprendizado muito grande,
que trouxe depois, né, muitas portas abertas através da experiência de atendimento ao cliente, como atendente ao cliente. E depois fui passando por grandes empresas, né? Quando eu saí de lá, eu saí de lá porque eu via que eu tinha potencial para trabalhar numa empresa melhor. Eu sempre tinha isso dentro de mim e um certo dia eu decidi sair, porque eles não iam me desligar, e eu decidi sair e fui migrar. Eu fiz uma oração, eu falei, era na época do meu aniversário, e aí eu pedi a Deus, eu falei assim, eu quero presente de aniversário, eu quero um emprego novo, quero um emprego novo, quero um emprego novo, quero um emprego novo. E aí assim, eu fiz uma oração a Deus, e aí eu falei com o Senhor, Senhor, eu vou sair desse emprego, eu sei que eu tenho capacidade para trabalhar numa empresa melhor, e eu não sei como, eu não tinha faculdade, não tinha nada, mas hoje ainda também não tenho, mas eu sabia que havia um potencial dentro de mim, que eu poderia trabalhar numa empresa melhor. Eu sempre via isso dentro de mim, eu via que eu poderia, né? Então fiz essa oração, eu lembro que foi no dia 13 de junho de 2018, e eu fiz uma oração, eu falei assim, eu vou pedir conta no dia 14 de junho, no dia 13 vai ser o meu último dia nessa empresa, e no dia 14 eu vou sair, porque durante 30 dias eu vou orar a Deus para que o Senhor me abra uma porta melhor. E aí eu pedi conta, e eu me lembro que eu saí daquela empresa ali falando com todos, despedi de todas as pessoas, agradecendo elas o tempo que passei com eles, e para todas elas eu falava, não, eu estou saindo porque Deus me abriu uma porta melhor, estou saindo porque Deus me abriu uma porta melhor, estou saindo porque Deus me abriu uma porta melhor. Então falei isso com todas as pessoas perguntavam, por que você está pedindo para sair? Eu falei assim, não, eu estou saindo porque Deus já me abriu uma porta melhor. Não havia nada, mas dentro de mim eu sabia que havia potencial, eu sabia que Deus poderia abrir uma porta melhor, e pela fé eu agi, e depois disso passou quase 30 dias realmente, e eu consegui, fui chamado para uma entrevista numa empresa que se chama Precon Engenharia, uma empresa de construção civil, ela faz construção de apartamentos. Eles me chamaram para essa vaga de atendimento ao cliente, no suporte de vendas, fui fazer a entrevista, fui aprovado, fiquei ali durante um ano. Depois dessa empresa, vendendo ali como no suporte de vendas, né, de apartamentos, aprendi muitas coisas também, tanto como análise documental, processo de filtrar o perfil do cliente para venda e compra de imóveis. Então aprendi muitas coisas, conheci muitas pessoas que me ajudaram também no meu desenvolvimento, bons gestores, bons companheiros, e todas as pessoas falavam, por que você não vira corretor, você tem jeito para virar corretor, você daria certo. E aí, certo dia, eu decidi, né, ir para essa experiência de corretor de imóveis, e eu decidi sair de lá, tive a oportunidade na Direcional Engenharia, e foi aonde, como autônomo, né, eu pedi para sair também, falei que eu queria ver como seria a experiência de ser corretor de imóveis, e eu pedi para sair, agradeci as pessoas, saí e passei no processo, né, da Direcional também, e comecei minha jornada ali como corretor em 2020, e foi muito bom também. Fiquei um período ali de 6 a 7 meses, né, mas aí deu a pandemia, mas durante esses primeiros 3 a 4 meses, no primeiro mês já vendi imóvel, e vendi 3 a 4, se eu não me engano, 5 apartamentos, mais ou menos foi isso. E assim, também da mesma forma, a venda de perfume ajudou muito, porque eu também saía porta a porta, saía nas lanchonetes, nas padarias, e ficava ali conversando com as pessoas, pegando contatos, pegando telefones, pedindo indicação, conversando, fazendo network, né, que nós falamos, fazendo conexão com as pessoas, e assim, pegando as listas, ligava o tempo todo, mandava WhatsApp para as pessoas, e aí as coisas foram acontecendo,
Me lembro a primeira vez, né, que eu fiz a primeira venda, um cliente que ele não tinha nenhum potencial assim aos olhos dele e de outras pessoas, financeiro, tudo bagunçado ali. O histórico financeiro deles eram autônomos, diarista, um casal, e assim, e eles achavam, né, porque eles já haviam tentado com outros corretores e eles não davam crédito a eles pelo fato dela ser uma diarista e pelo fato de ter restrição, mas a gente só naquele desejo de ajudar, fui ali, tentei, busquei e-mails, busquei com o meu gerente, busquei com as pessoas o que podia ser feito, o que a gente podia fazer, e aí a gente conseguiu fazer, eu consegui fazer essa primeira venda desse casal, dessa família. Foi muito bom, foi muito inspirador, porque eles, é um casal que eu me recordo, na época estava até com um certo problema, e eu falava muito da palavra de Deus com eles, então isso ajudou muito, né? E foi a primeira venda que eu consegui fazer. E depois foi isso, continuei com esse trabalho, muito esforço, ia para cima, ia para baixo, ia para cá, para lá, para fazer visita em apartamento, em decorado. Então assim, era corrida, pegava ônibus, pegava Uber, e assim, de forma 100% autônoma, e contava com a graça de Deus, e Deus foi abençoando, vendia outro, vendia, então fui vendendo. Mas aí veio a pandemia, e nessa época da pandemia, já estava preparado algumas vendas nesse momento, mas muitas pessoas desistiram, né, por conta da pandemia, e eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que seria o momento que eu ia deslanchar, mas acabou que muitas pessoas desistiram, e nesse momento, foi onde eu conheci a minha esposa hoje, né, hoje nós somos casados já há quase 5 anos, né, já se passaram, foi onde eu conheci minha esposa, a gente se conheceu, começamos a namorar, e aí a gente se casou, e quando a gente se casou, né, as coisas estavam um pouco apertadas, e eu precisando de uma nova oportunidade de emprego, porque as vendas não estavam acontecendo. Tive a oportunidade na empresa que chama Casa Mineira, uma empresa também do ramo imobiliário, de carteira assinada, e aí eu fui para essa empresa, e ali também da mesma forma, muitos aprendizados na parte de atendimento, muitos aprendizados, e depois a Quinto Andar, né, que é uma empresa bem conhecida no Brasil hoje, até para fora do país, comprou essa empresa. Fiquei ali durante um período de 3 anos, depois pedi para sair também, porque já não via ali potencial para mim de crescimento, desenvolvimento, de poder compartilhar com mais pessoas, né? Durante esse tempo que estive lá, sempre propus compartilhar com pessoas, e vi no momento que a equipe estava uma equipe que já estava bem estruturada, e eu me vi no momento que eu tinha que sair, né? Porque eu não me via mais contribuindo para as pessoas que ali estavam, então eu decidi tomar a decisão também de sair, pedi para sair, e estou aqui, né, agora recente. Depois disso fiquei um tempo sem trabalhar, procurando meios, né, de empreender de alguma forma, mas estou aqui hoje no dia 17 de nove de 2025, atualmente eu estou trabalhando na CDL de Belo Horizonte, né, que é a Câmara dos Lojistas de Belo Horizonte. Tive essa oportunidade lá. A CDL é uma empresa que o foco dela, né, o lema dela é fazer de BH o melhor lugar para empreender e para viver. E olha bem, estamos aqui falando, né, dessa jornada 365, onde estamos aqui procurando empreender pela fé, e hoje eu estou nessa empresa que ela fala muito disso, né, de empreender. Ela lida com associados, pessoas que têm vários tipos de comércios. Então, hoje nessa empresa, nesse momento da minha vida, eu creio que eu estou em um lugar que a minha mente, a minha visão está abrindo para essas coisas, e eu tenho obtido alguns aprendizados, e eu estou procurando colocar em prática esses aprendizados. Então, ao longo aí dos vídeos, né, eu vou compartilhar mais detalhes, mas eu queria que o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu quero fazer esse vídeo mesmo para deixar gravado aqui essa experiência inicial para você que vai ver esse canal aqui em algum momento, entender, conhecer um pouco da minha história, porque
eu estou aqui neste momento fazendo isso de uma maneira transparente, de uma maneira, né, bem natural, para que você entenda, para que você também veja, para que você não está aí do seu lado, isolado. Você não é a única pessoa que passa por dificuldades, você não é a única pessoa que passa por momentos difíceis. E se você tem esse desejo no seu coração, assim como eu espero que este canal ele possa contribuir para te encorajar, ele possa contribuir para que você busque realizar seus sonhos, busque colocar em prática tudo aquilo que você deseja, tá? Então, estamos falando aí, lemos no início, né, que o versículo bíblico diz que em todo trabalho há proveito, em todo trabalho há lucro, mas falar nos leva à pobreza. Então, já li esse livro aqui algumas vezes, é o livro do Paulo Vieira, Poder da Ação. Eu quero ir meditando nele aqui hoje, né? O início do livro ele fala assim, ó: você quer mudar a sua vida? Você quer viver uma grande transformação? No entanto, há alguma força que o impede de colocar os planos em ação. Algo que o trava, congela e faz com que se sinta constantemente frustrado na vida pessoal e profissional. Essa força negativa está em você mesmo, essa força negativa está em você mesmo e pode ser eliminada agora. Conquistar os objetivos exige alterações drásticas em nosso modo de ver as coisas e de nos comportar diante das dificuldades. Por essa razão é que o autor, né, ele deixa aqui para nós esses aprendizados, esses ensinos aqui neste livro dele. Eu recomendo você comprar esse livro, eu recomendo você ler, não somente mas assim, se você também tem dificuldade, né, você tem desejo, você tem sonho, e a gente sabe que não é fácil colocarmos em prática devido a N coisas, medo, vergonha, desconfiança, incertezas, mas que eu e você não venhamos deixar que as dificuldades, né, elas possam continuar como se diz, nos oprimindo, continuar nos sufocando, nos amarrando, mas que nós possamos ver nas dificuldades aquilo que eu falei para você aqui neste vídeo, né? 37 minutos, eu falei para vocês aqui nesse vídeo todos os momentos da minha vida até aqui nestes anos, uma breve, né, reflexão. Nas dificuldades eu pude ver oportunidades, nas dificuldades eu pude obter aprendizados, nas dificuldades eu pude aprender novas ferramentas, novas profissões, eu pude conhecer novas pessoas, e é por isso que eu estou aqui neste ano, iniciando este canal, porque eu sei que eu tenho algo para contribuir com você, que assim como eu, que veio de uma família humilde, assim como eu, que talvez você não tenha estudo ainda, você tenha muitas coisas têm acontecido na sua vida, você tem errado muito, você tem tentado, mas você tem falhado, mas eu quero deixar para você aqui que nós podemos mudar a nossa história. Nós temos esse desejo e nós podemos romper com essas forças, com essas barreiras, e isso através das nossas ações. Então, que eu e você possamos, né, nos encorajar para não desistir, voltar a sonhar, continuar alimentando esse desejo. Lembra que eu falei que eu tinha um desejo dentro de mim, que eu tinha um potencial, que eu podia fazer algo mais? Talvez você tenha isso dentro de você, um desejo de abençoar pessoas, um desejo de abençoar sua família, um desejo de você ser abençoado primeiramente para abençoar pessoas, que esse seja o seu maior desejo. Esse é o meu desejo, ser abençoado para abençoar pessoas. Eu já tenho feito isso, tenho procurado fazer isso mesmo nas adversidades, mesmo sem condições, mas eu creio que se nós buscarmos algo melhor, nós podemos ter condições para ajudar muitas pessoas, seja espiritualmente, seja financeiramente, fisicamente, seja na vida saúde conjugal. Então, eu creio que todos nós temos algo, temos
um dom, um talento para que nós possamos contribuir. Então, essa mudança exige, acima de tudo, que nós venhamos, percorrer o caminho da primeira até a última página. Então, que você possamos percorrer o caminho do primeiro até o último momento da vida. Lembra que eu falei no início? 70 anos. Eu estou na metade, eu me sinto na metade pela palavra de Deus. Mas eu quero continuar percorrendo esse caminho dia após dia. Não vou desistir, não vou desanimar por circunstâncias, mas eu vou crer que o Senhor está comigo, está conosco todos os dias, tá? Então, que você possamos ter confiança, porque naturalmente isso vai surgir na nossa vida, tá? Então, que Deus te abençoe, continua acompanhando aí, compartilha esse vídeo, comenta, se inscreve aí no canal, porque eu creio que Deus tem algo genuíno para nós, para que nós juntos possamos aprender um com o outro, tá? Que Deus abençoe sua vida. Vamos para o dia 3. Logo mais vou fazer o vídeo aqui do dia 3 e vou contando, compartilhando para vocês aí como que tem sido essa experiência. Mas hoje queria deixar essa introdução da minha vida, para que vocês entendam quem é a pessoa que vocês estão vendo a partir de hoje. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um abraço.